Fala galera, e aí? Feliz ano novo! Primeiro episódio de 2023, a gente tá muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, feliz ano novo, que esse seja um ano lindo, abençoado. Hoje é dia 1º, segunda... Dia 3. Não, dia 3. Dia 3? Quarta-feira, dia 3? Acho que é dia 3, né? Não, dia 4. Dia 4. Dia 4. Então, dia 4 dos 365 dias que você tem para viver algo sobrenatural em Deus. Tenha certeza que esse ano vai ser lindo para você, se e somente se você quiser. É isso, a gente estava conversando isso aqui agora. Então sejam bem-vindos à mesa do DRP Podcast. Antes de mais nada, vai lá embaixo, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com a velhinha que virou o ano e não virou mais chata. Agora ela é legal pra caramba e tudo. Nós estamos aí, Marcão. Primeiro episódio de 2023. Primeiramente, quando eu era criança, eu nem imaginava que eu ia estar vivo em 2023. Você lembra? Eu lembro. Daquele filme 2001. 2012. 2012. O filme 2012. Roubou 11 anos da gente. Mal. 2012, que tinha um dilúvio e tal, e pá. Eu não imaginava. Eu lembro quando falava que tudo ia dar um bug no ano 2000. De 99 para 2000 ia dar na virada do século. Ia dar um bug geral. E aí eu nunca... quando falava de 2020, eu imaginava a gente nas espaçonaves, se a gente... Tu lembra, mano, desses filmes que mostravam aqueles carros flutuando? Skycar era o nome, Eu li super interessante com isso aí, mano. Eu não imaginava estar aqui, gente, mas 2023 nós estamos. Então é muito bom e um dos marcos para a gente chegar até aqui com esse sorriso no rosto é o DRP existir, criou forma e você está aí com a gente. E principalmente, no primeiro episódio de 2023, você vai ouvir muita asneira, cara. Vai não, não é asneira não. A ideia muita coisa boa. A ideia é que a gente consiga conversar aqui um pouco do que foi esse ano, cara. Cara, eu confesso que o final de 2022 foi muito desafiador, assim, para nós lá em casa. A gente teve, enfim, doença, a gente teve falecimento, a gente teve uma série de coisas, mas a gente também teve a notícia de que o meu irmão e a minha cunhada estão grávidos. Então eu vou ter um sobrinho, inclusive, boa. Se vocês estiverem vendo, eu tô muito feliz, tio Babão mesmo. Mas eu acho interessante, 2022, cara, 2022 foi um ano desafiador. Eu acho que essa é a palavra para 2022. Acho que ele foi mais de sobrevivência do que qualquer outra coisa, cara. Boa, eu acho que foi sobrevivência, cara. Eu fico feliz porque no meio de tantas coisas que aconteceu, eu vejo que a gente sobreviveu desde quando começou o ano. Nasceram coisas boas, nasceu o DRP, nasceu sonhos, sim, e a gente acabou de perder o Pelé, né, mano? Exatamente, e ainda em 2022, Caraca, né? Não em 2023, ainda em 2022. Então perdemos a Copa. Perdemos a Copa, perdemos o Pelé. A Argentina ganhou. Porcaria, bosta, mano. A Argentina ainda ganhou. Nossa, cara do céu. Cara, mas assim, pra mim eu vejo como um ano de sobrevivência, porque foram muitas expectativas, eleição, muitos perderam a eleição e continuaram crendo até o dia 30 que 31 que algo aconteceria. Que algo aconteceria. Na verdade, que não aconteceu. No dia 30 que veio o finale. Né? Foi. E agora dia 30 que veio Mas muitos ainda nutriram o sonho de algo acontecer até o final, né? Até os 44, que amanhã, no dia 31, que é 45. 45. Até os 44 do segundo tempo, mas sobrevivência, cara. Mas assim, acho que o mais louco é porque a gente sabe de quem nós somos e para onde nós vamos. E aí as emoções, né, a expectativa, a perspectiva se aflora nesse ano novo, porque a gente sabe qual que é o nosso chamado, qual que é a nossa vocação. Você sabe que esse negócio de perspectiva, outro dia eu compartilhei isso lá no grupo que eu tenho de mensagens diárias para um pessoal.
eu falei sobre isso. Eu falei assim, qual é a perspectiva que você olha para a sua vida? Porque se você olha para as coisas na sua vida da sua perspectiva, o máximo que você consegue ver é a sua altura. Mas não é isso que o salmista faz. Quando o salmista está passando por um momento muito difícil, talvez o momento mais difícil da vida dele, ou não, não sei, ele joga a perspectiva dele para o alto. Ele fala assim, eu olho para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então ele joga a perspectiva dele para cima. Então qual é o grande lance? Em relação a 2022, nós tivemos um ano de sobrevivência. E aí talvez as pessoas viram o ano e aí então estamos agora em 2023 e aí a minha perspectiva não é boa assim, mano, mas aonde é que você tem colocado os teus olhos? Qual é a perspectiva que você tem estabelecido sobre a sua vida? Você tem estabelecido a perspectiva na sua altura ou você está olhando para o monte de onde vem o meu socorro? A questão é que as pessoas têm uma dificuldade de realmente entender o que é perspectiva, cara. Porque eu acredito que muitos passaram o ano inteiro criando expectativas, projetando sonhos, projetando aquilo que seu ventre estava ali nutrindo, né, vontades próprias. E quando você cria expectativas, a chance de frustração é grande, porque você está nutrindo algo incerto do futuro. Agora, quando você olha, igual o salmista fala, igual tu acabou de falar, sobre a perspectiva, quer dizer, tu tem uma certeza que de onde vem um socorro. A nossa perspectiva é em Cristo. A nossa perspectiva é a eternidade. A nossa perspectiva é que nada, como foi o nosso primeiro EP, nada saiu do controle do Senhor. Controle, é a verdade. Nada, mano, nada saiu do controle. Então é o seguinte, eu tenho perspectivas gigantescas, boas, maravilhosas. Infelizmente eu recebi uma mensagem que, assim, eu sei que a pessoa, né, foi com um coraçãozinho até simples e humilde, mas ela me mandou uma mensagem falando que agora é o fim, né? Perdemos. Vamos em relação ser, às eleições. Vamos ser, a partir de agora, quem vai dominar vai ser o fulano. Aí eu, poxa, cara, deu vontade na hora de responder com muito amor, claro, porque eu não estou, né, não estou maldizendo meu irmão, mas a vontade de falar assim, cara, não é, peraí, não é. A nossa esperança, a nossa perspectiva é em Deus, cara, é em Cristo. Pô, 2022, nenhum homem vai nos subjugar, 2023, Senhor. Ninguém vai tirar de nós aquilo que nós temos, ninguém vai tirar de nós a alegria, a perspectiva, a certeza, a convicção, cara. Que assim, que vai ser um ano fora do comum, e daí em diante. Sabe que louco é isso? Porque se a gente faz uma rememoração de perspectiva e esperança, e aí a gente de alguma forma tenta recuperar essa esperança de uma forma cristocêntrica ou evangélica, no sentido de em cima do evangelho, evangelho aqui escritura, né? Não os evangelhos apenas, Paulo escreve de dentro de uma cadeia romana e ele era um preso político religioso, mas é porque na época de Cristo não havia separação. Então não havia separação a respeito disso. Então não tinha como ser preso político ou político religioso ou não, era tudo a mesma coisa. Então Paulo tá preso por causa de política e religião, e ele tá escrevendo para uma igreja e ele fala assim, irmãos, alegrai-vos. Mano, para com isso, macho. Pelo amor de Deus, mano. Sabe? Será que Paulo tinha uma expectativa que as pessoas iam se alegrar? Sabe? Ou Paulo tinha uma perspectiva que essas pessoas deveriam se alegrar porque... Mais ainda, eu acho que Paulo estava querendo consertar a perspectiva daquele povo. Sim. Porque, já pensou o povo conversando entre si? Falando, puxa, o nosso amado irmão Paulo tá preso em Roma. Oh, meu Deus do céu, caramba, e tal, isso, aquilo. Era ele a gente agora também vai ser preso. E a gente vai ser preso, meu Deus, a gente vai ser preso. Ei, olha só, se alegrem se vocês padecerem em nome de Cristo. Irmãos, alegrai-vos. Conserta a perspectiva de vocês, cara. O que Paulo estava tentando fazer era ajustar
Ajusta a perspectiva de vocês, cara. Que brisa é essa, mano? Quem tá preso sou eu e eu tô falando aqui pra vocês se alegrarem. Sabe? Então eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza de que esse é um ano, talvez, de ajuste de perspectiva. Da gente passar a olhar pra direção certa. Lentes, né? Lentes. Troca as lentes. Lentes. Começa a usar as lentes de Cristo e para de usar as lentes que o mundo tem todos os dias colocado. É legal que quando a gente vai fazer o exame de vista, primeira vez que eu fiz quando era pequeno, Você lembra ainda? Lembro, cara. Lembro. Apesar da barba branca, isso aqui é um modelo, tá? Eu fui freelance Papai Noel esse ano. Ele passa a Grace em ré. Só para me falar que era mais charmoso. Mas eu lembro de o cara passar uns negócios assim, né, e tal, e embaçava, ia desembaçando, ia melhorando. E aí, hoje eu lembrando daqueles exames que a gente fazia, eu fico vendo, cara, aquilo ali são as lentes que as pessoas vão colocando na gente. Uau. Cada líder que a gente caminha, parece que o cara quer te colocar uma lente, a lente é dele, você caminha mais um pouco, às vezes um amigo, ele quer colocar a lente dele em você, e você até às vezes troca o seu óculos, pega e coloca aquele do teu amigo, começa a andar junto com ele, só que chega uma hora que a gente precisa amadurecer. E aí falar assim, cara, eu vou andar contigo como a gente caminha, eu vou andar com meu irmão, eu vou andar com o meu líder agora, mas eu só tenho uma lente. São as lentes de Cristo, cara. Uau. E aí, a partir das lentes de Cristo, eu vou começar a olhar tudo de uma forma diferente. É um ano para a gente começar olhando, é um ano para pessoas extraordinárias sentarem aqui nessa mesa, mas pessoas não extraordinárias no sentido de famosas, fora do comum, não, mas sim pessoas que extraordinariamente serão usadas por Deus para poder influenciar, para ajudar dezenas, centenas de pessoas, milhares, e que vão criar expectativas, não. Vão criar perspectivas de convicção cada vez maior daquilo que elas são em Cristo. Cara, é meu sonho para esse ano. Porque eu tô pegando fogo, velho. Que é isso? Eu tô pegando fogo. É fogo. mesmo, mano. O que pra você foi o mais desafiador de 2022, mano? Cara, eu sou muito tranquilo, assim, no sentido de que eu entrei em 2022, eu não faço projetando, com todo respeito às igrejas que trabalham com projetando 2000 e tal. Eu só fiz isso em 2004, na igreja que eu frequentava. Tinha um projetando... Não, mas tô falando da tua vida, não tô falando de eclesia, não. Tô falando da tua vida. Na igreja... Não que dê pra separar, mas enfim, eu entendi. Porque a gente fazia um projetando e anotava tudo aquilo ali, e dentro daquilo ali praticamente vem tudo que você quer pra sua vida. Não tem nada a ver com a igreja. Com todo respeito, a maioria das pessoas que faz um projetando tal ano, ele não põe, eu quero servir mais a Deus, eu quero ser um cristão, eu quero me doar para as missões, eu quero cuidar dos pobres. Não, difícil, cara. A maioria o cara fala, eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, eu quero melhorar, eu quero um bom emprego, aumentar meu salário, que seria um projeto normal que você faz para o ano seguinte. Cara, eu entrei em 2022, assim, eu não lembro de nenhum projeto que eu fiz. É mesmo? Eu entrei para viver, normal. Eu tinha sobrevivido a 2021, tinha sobrevivido a uma coisa, né? Só tô comentando, tá? Não corta esse episódio não. Caramba, falamos o nome. Falei. Jesus. Sobrevivi. Será que corta? Não, para com isso. Não, é aquelas outras duas palavras que não pode falar. Não corta, pode, não pode falar. Aquelas. Então eu sobrevivi. Eu entrei, cara, eu perdi casais de amigo, morreu esposo, morreu esposa. Então, quando eu entrei em 2022, eu entrei, cara, eu quero viver bem, eu quero cuidar de pessoas, eu quero fazer o bem. E eu acredito que assim, o Senhor colocou tudo o que eu precisava de bom em 2022 para eu entrar em 2023. Eu acredito que... Você acha que foi um ano de equipagem? Assim? De equipar, tu falou tudo, cara. Equipar para que em 2023 a gente entrasse armado com bazuca, sentando fogo em tudo quanto é canto, regaçando tudo sem dó. Para mim, por exemplo... Mas tá empolgado. Meu irmão... Esse ano começou no grau. Eu tô quase levitando aqui. Meu Deus, olha aí. Mas pessoal pentecostal que tá ouvindo agora. Para mim, uma das maiores ferramentas que Deus me deu, assim, os maiores presentes que eu tive, lógico, o maior sempre, minha esposa e minha filha, mas fora isso foi a equipe da RP, família, da RP, Gabriel Barra, Igor e Newton,
Esqueci o nome de ninguém nessa vez. Olha aí, ó. São Nem só falou o nome 3, errado. Nem falei o nome errado. Gente, Mas, ele assim, chama as pessoas pelo nome errado. E quando ele não lembra, ele fala, ô menino, como é o nome daquele menino como aí mesmo? Como é que é teu nome? Mas assim, um presente... É verdade isso, tá, gente? Não é brincadeira. Ele vira pra mim, às vezes, como é que é teu nome mesmo? É porque eu penso muito. Eu viajo muito. E aí, pra mim, um presente, cara, foi vocês. Sem sacanagem. Foi vocês porque é a ferramenta que Deus ia colocar nas nossas mãos, era essa equipe para poder 2023 a gente fazer muita coisa boa, cara. Pelas pessoas, não por nós. Uhum. Que a gente já é abençoado. Eu também tô com essa perspectiva, mano. A palavra já tá... Já tá na agulha. É porque eu tenho agulha. pensado a respeito disso muito, assim. Eu também tô com essa perspectiva a respeito de 2023. Eu acho que 2023 é um ano, se não de mudança a 180 graus, é um ano de início de ajuste de rota, assim. Eu acho que a gente... Aliás, eu acho não, a gente tem esse costume, né, de falar eu acho. Mas eu penso que a gente tem vindo... A gente e igreja, assim, as pessoas à minha volta e tudo, a gente tem caminhado numa direção, mano. E aí, às vezes eu me sinto, cara, como que na banguela, assim. Botou em ponto só morto. Botou no ponto morto, e, deixando... cara, tá indo, sabe? E um monte de coisa acontecendo e tal. E penso que às vezes é necessário, cara. Tipo, o que a gente fez no Natal de 2022, por exemplo. A gente... Um monte de coisa acontecendo, perda do vô da Mariane e tal, e doença na família, e tudo, e pai, e o Isaac com situação, e pai e tal. A gente decidiu ir pra fazenda, mano. E eu fiquei dias afastados de Instagram, do grupo, que todos os dias eu mando mensagem pras pessoas. Eu fiquei afastado de tudo, mano. Eu devo ter postado ali uma coisa ou outra, mas muito pouco. Meu volume de post diário é muito alto. Cara, eu esqueci tudo, porque eu pensei assim, cara, é preciso a gente se guardar um pouco. Porque eu acho que isso falta às vezes, Marcão. Isso falta nas pessoas às vezes. Entender que por vezes você não precisa ter uma resposta. Por vezes você não vai conseguir responder as coisas. Por vezes, você não vai ter uma opinião. Por vezes, você não vai saber o que fazer. Por vezes, tudo o que você vai precisar fazer é... Não sei, cara, eu preciso me calar um pouco e entender. Mas a gente anda tão afoito a ter opinião a respeito de tudo, a falar a respeito de tudo, a argumentar a respeito de tudo. Nós conversamos isso aqui em um dos episódios de 2022. A gente está tão preocupado em argumentar que a gente não ouve o outro. A gente está tão preocupado em dar uma solução que a gente sequer entende o problema. É aquilo que tu falou de alguém que te fez uma pergunta e você falou assim, peraí. Eu falei. Quase que você já deu a resposta. Eu tava pensando na resposta, enquanto eu tava ouvindo o áudio, eu tava pensando na resposta e eu falei assim, não, cara, deixa eu parar pra pensar sobre isso. Outro dia eu mandei essa mensagem lá nesse grupo. Eu coloquei assim, entender o problema é tão ou mais importante do que resolvê-lo. Em qualquer enunciado de um problema de matemática, por exemplo, em qualquer problema de matemática, antes da conta que você tem que fazer, vem o quê? Um enunciado. Que é o quê? Explicando o problema. E que quase sempre a resposta está no enunciado. Enunciado, você vai olhar ali uma coisa, vai te ligar uma fórmula, um método de fazer e tal, pá, e aí você consegue. Só que qual é o grande lance, assim? A gente está tentando resolver os problemas sem antes entendê-los. E aí eu tô propondo soluções que não se encaixam, ou melhor, eu tô respondendo a perguntas que não foram feitas. Soluções TikTok? Pô, 5 segundos. Sabe? Então, eu acho que parar um pouco desse círculo vicioso, assim, da gente estar nesse... Foi muita coisa aconteceu em 2022, cara. Desde o começo do ano, cara. É um evento. A gente não respirou, já reparou nisso? No começo do ano começou a guerra, não foi?
Foi logo depois do começo, não foi março, né? Acho que foi março. Foi março, se eu não me engano. Já começou a guerra e tal, Rússia-Ucrânia. Guerra, aí não sei o quê, aí pá, aí isso e aquilo, pandemia estourando e não sei o quê. Começa olhando contra o governo e não sei o quê, e pá, isso e aquilo, aí Copa do Mundo. Copa do Mundo chegou, os brasileiros tudo de folga. O Brasil, pum, perde. Acabou as folgas do Brasil. E tal, pá. Aí a impressão que eu tenho é que por vezes a gente... Caramba, acabou. Começou 2023. E se a gente não mudar a perspectiva... Banguela de novo. Banguela de novo. Mais um ano na banguela. Então, será que nós não temos errado porque a gente está tentando resolver o problema antes de entendê-lo? Será que eu não estou gastando toda a minha energia tentando soluções? E aí o problema tá assim, mas esse aí não sou eu. Você está tentando encaixar em mim uma solução que eu não me encaixo. Só que eu estou gastando energia para isso. Será que a gente não está propondo soluções para problemas que não existem? Os nossos problemas são outros. A gente precisa olhar para as situações que estão acontecendo e entender, cara, o que está acontecendo. Qual é o nosso problema? Nosso problema é esse. Tá, eu preciso me debruçar sobre esse problema. Olhar, entender o que eu estou combatendo. Porque senão eu vou achar que a melhor armadura que eu posso pegar é a de Saul. Cara, a armadura do rei, mano. Não há nenhuma armadura melhor. Mano, não há nenhuma armadura melhor nesse reino. Não há. Tem noção? Não existia. Mas não é a sua. Mas não é a minha. Não cabe o peso, nada combina. Aí vem Davi. Mano, eu vou do jeito que eu sou. E mais ainda. Porque Davi tinha 5 pedras lisas, né? Eu não vou matar só Golias, não. Eu vou matar ele e os 4 irmãos dele. Mano. Porque tu tá ligado nisso, né? Golias tinha 4 irmãos. Provavelmente eram 4 gigantes também. Então, Davi, quando pega 5 pedras lisas, ele não pega 5 porque ele não acreditava que ele ia conseguir acertar na primeira. Mano, se ele não matasse Golias na primeira pedrada, mano... Já era. Já era, macho. Não ia ter segunda pedrada. Então, o que Davi foi pronto, mano, foi pra poder pegar Golias e os 4 irmãos. É louco demais. É doido, macho. Você tá mal. Aí eu saio de uma condição de que tem alguém me oferecendo a melhor das soluções, mas que não cabe no meu problema. E aí eu entendo que você não tá falando contra o meu povo. Você tá falando contra o Senhor. Você não vai ficar assim não, seu incircunciso. E outra, vem você e mais 4. Eu tô pronto pros 5. Macho, é dessa forma que eu acho que a gente tem que enfrentar esse ano. Cara, se a gente entrar esse ano com as 5 pedras lisas na mão... Meu Deus, mano. Cara, é porque assim, eu observei que o ano que nós passamos foi um ano de muitos diagnósticos. As pessoas sempre buscando diagnósticos rápidos para resolver logo um problema. E a dificuldade de você, igual tu falou, parar para refletir, né, pensar um pouco, olhar para dentro de si e ver a tua essência de da onde tu veio, para que daí talvez tu já resolvesse o teu problema sem a necessidade de um diagnóstico rápido, que provavelmente ele vai ser errado. Cara, tu resolveria o problema muito rápido. Meu Deus. Muito rápido. Muito. Então, assim, a gente está querendo diagnósticos rápidos. E para diagnósticos rápidos, você tem que aceitar a grande chance de um diagnóstico errado. Uhum. Você tá entendendo? Não é só chapa do peito e de pirona, não. Uhum. Porque tu vai hoje num posto, tu vai numa emergência, o que predomina? Tira a chapa do pulmão e dá uma de pirona pra esse menino. Uhum. É isso que... E aí, a gente adora, cara, a chapa no peito é de pirona. Parece que isso tá intrínseco em nós. Eu quero um diagnóstico rápido. O médico tem que olhar no meu olho e falar assim, não, teu problema é esse. E aí a questão é que para 2023 talvez a gente tenha que mudar
A medicação. E talvez você nem precise de medicação. Talvez a cura está guardada dentro de você. Basta você parar, pensar, refletir, tranquilizar a mente. Só que, cara, se a gente continuar com essa síndrome do diagnóstico rápido, a gente vai descer mais um ano de banguela, cara. Olha que maluquice, mano. Meu Deus do céu. Quando eu tava falando, eu pensei o seguinte: será que a gente não tá no diagnóstico rápido pedindo para o médico dar pra gente analgésico quando de fato era pra gente estar indo tratar o motivo da dor? Analgesia. O analgésico, ele é o quê? Ele é um mascarar. paliativo. Ele é um paliativo. Ele vai resolver temporariamente um problema, uma dor de cabeça, mas que às vezes você tá... a dor de cabeça tá vindo da onde, mano? Tem Tem uma razão pra isso. E aí a gente quer só analgesar, aí eu só tô mascarando, mano. E aí Deus pega e fala assim: até quando, cara? Tu vai ficar mascarando isso? Quando é que tu vai ter coragem de arrancar tua roupa, aparecer nu na minha frente, mostrar quem você de fato é? Quem é que você é? Qual é o teu problema, irmão? Será que tu não tá escondendo o pecado? Porque aquele que esconde, irmão, ele continua patinando, mas o que confessa alcança misericórdia. Deus só fez roupa para Adão e Eva quando os dois se mostraram. Olha aí a roupa da Adão e Eva, olha aí, olha. Mas não é. Não, e outra. Deus só fez roupa para Adão e Eva quando eles se mostraram. Não, eles tentaram fazer um paliativo. Sim. Fizeram a roupa lá para eles. Aí Deus falou assim: mano, nem isso vocês sabem. Nem isso vocês sabem. Peraí, deixa eu vestir vocês da forma correta. Já que vocês erraram, já que vocês precisam de uma vestimenta adequada, já que vocês entraram num problema, a solução para esse problema quem dá sou eu. Mas qual é a solução? O diagnóstico sou eu. A gente viaja no tempo, macho. Aí Cristo vira e fala assim: olha só, eu ainda tinha muitas coisas para falar com vocês, mas vocês não iam entender. Vocês não iam conseguir compreender o problema. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar o outro. Aí o Espírito Santo, mano. Que então, é quem vai convencer a gente do pecado, do que realmente é justo e que um dia nós vamos enfrentar um juízo. Mano, você tá entendendo? Então, se a gente não entender, por isso que, cadê? Tá bem aqui, ó. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui, ó. Mano, por favor, esse livro aqui, O Deus Esquecido, mano, do Francis Chan. Ele fala, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Esse livro aqui é fantástico, ele fala sobre isso, sobre o quanto a gente não consegue perceber ou agir da forma correta em relação à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, assim, eu acredito, mano. Eu acredito mesmo que esse é um ano de... Calma, mano. Entende o que tá acontecendo contigo. Você já perguntou pra Deus? Você já chamou Deus pra esse teu problema? Porque aí, vamos voltar pra Davi. Davi bota Deus no meio do rolo, mano. Davi bota Deus no meio do rolo. Era um problema político. Era um problema político. Aí mas tinha alguém afrontando. Aí ele pega e ele fala. Ele fala assim, mano, você não tá falando de política aqui. Golias, você não tá falando de política. Você acha que você tá falando de política. Mas eu vou te dizer do que você tá falando. Você tá falando de Deus, mano. E olha só, incircunciso. Não vai ficar assim. Porque você vem contra mim com facas e lanças. Mas eu vou contra você no nome do Senhor. Toma, bum. Então será que a gente não tá tentando vencer as nossas batalhas com facas e lanças, quando na verdade era pra gente estar vencendo elas com o joelho dobrado? Eu falei isso pra Elisene hoje. Pelo amor de Deus. Eu falei isso com ela hoje, eu conversando com ela, eu falei assim, ó, a gente pensa que acordou. A gente olha todo o contexto hoje do Brasil político, aí parece que a religião acordou pro problema político agora.
E aí a igreja botou o joelho no chão e a igreja começou a interceder e começou a sair revelação, aí começou a sair notícia, e Deus está trabalhando, e aí tal, e aí Deus está levantando o libertador e tal, e não sei o quê, e eu comecei a ouvir um monte de coisa. Aí depois, quando fechou todo o ciclo, eu olhei para ela e falei assim, a igreja acordou um pouco tarde. Porque, na verdade, é aquilo de Davi. Se você parar para pensar, aparentemente o problema era político. E Davi vai lá e mostra que era tudo uma coisa só. E hoje a gente simplesmente olha o erro desde o princípio e vai comungando com o erro até quando a gente vê que parece que não vai nos afetar. Quando a gente começa a sentir uma mínima chance daquilo me afetar, aí parece que eu desperto. Cara, que mal é esse do brasileiro de sempre querer acordar quando parece que já não tem mais jeito? Mano, mas posso te dar uma opinião minha, assim, a respeito disso? Eu não acho que a igreja acordou tarde, não, cara. Eu acho que, porque olha só, se eu acho que a igreja acordou tarde, isso não é uma crítica. Não igreja Cristo, não igreja Cristo. Então, mano. Eu digo a instituição onde... Mas a gente não pode separar, Marcão. Porque assim, ó, o cabeça da igreja é Cristo, mano. E qualquer coisa que acontece com a igreja, acontece por, em e para Cristo. Então, assim, se eu digo que a igreja acordou tarde, então, de alguma forma, a gente volta lá pro nosso primeiro episódio. E aí fala que Cristo estava dormindo. Cara, Cristo... E aí Cristo tá no barco e tá falando assim, homens de pouca fé, mano. Por que vocês estão tão apavorados assim? Aí é o lance. Vamos voltar à perspectiva? Aí Cristo vira e fala assim, tempestade, se acalma. Aí diz que faz bonança, se acalma. Aí a Bíblia diz assim que eles então se perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Presta atenção, esses caras já estavam, não sei, não consigo precisar quanto tempo, mas vamos supor, 1 ano caminhando com Cristo. Ou mais. Ou mais. Depois de, vamos botar 1 ano? Depois de 1 ano, comendo, dormindo, acordando, vendo milagre dia e noite, noite e dia, os caras se perguntam quem é esse. Então será que a gente hoje não tá passando por um monte de tempestade porque na verdade a gente não sabe com quem de fato a gente tá caminhando? Também, né? Será que até hoje a gente tá se desesperando por causa de uma série de resultados que estão à nossa volta? Porque na verdade, quando a coisa toda acontecer, eu vou me perguntar assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu pulo, dou um salto no tempo, aí eu vou pra Filipe. Aí Filipe fala assim, cara, mas pra onde é que você tá indo? A gente não sabe. Aí ele fala assim, cara... Foi Filipe, né? Acho que foi Filipe. E o eunuco? Não, que ele fala assim, cara, vocês sabem pra onde eu sou o caminho. Ah, não, acho que Felipe... Mas é outra situação também. Felipe vira pra ele e fala assim, mas mostra-nos o Pai. Sim. Aí Cristo fala assim, meu Deus, Felipe, eu tô tanto tempo com vocês, cara. E você me pede pra mostrar o Pai? Então será que hoje a gente não tá pedindo, Cristo, você tá dormindo? Mas aí tem um pequeno perigo. Assim, que aí nos traz para esse material também que eu sou muito fã dele, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uhum. Cadê esse? Não, eu acho que tá aqui, ó. Deve estar aí contigo. Do reverendo Hermes Temaia. Hermes Temaia. Tava aqui, eu tava lendo ele. Pois é. Porque assim, a soberania de Deus, sim, não perdeu o controle, nada foge do seu controle, mas a gente também tem a nossa responsabilidade do que como integrantes, né, como membros desse corpo, nós deveríamos estar fazendo.
Não, sobre a ótica sim. da nossa responsabilidade. Concordo. Eu só Entende? fiz esse comentário porque tu falou do... Quando eu falo, parece que a igreja acordou, eu digo assim, vamos então separar a Será que a gente... responsabilidade Entendi. humana, aonde que a gente falhou em acordar, Uhum. não a igreja de Cristo em si, né? Mas sim a nossa parte de responsabilidade. É o que eu falo. Então, assim, nós temos falhado na nossa responsabilidade humana, talvez, né, para chegar nas vias de fato que nós temos hoje. A gente falhou em responsabilidade humana, até porque senão a gente vai olhar para os nossos vizinhos e vamos falar o quê? Que Deus está ou não está no barco deles? Que Deus abandonou ou não abandonou? Sim. Deus não abandonou ninguém, Uhum. mas cada um ali negligenciou a sua responsabilidade. E que, cara... Será também? É uma discussão pesada, mano. Cara, é uma discussão pesada. Sim, mas você sabe o que eu tava pensando hoje? Porque... Vai. Presta atenção, olha que louco. Quando a gente começa a observar alguns países, Venezuela, hoje o que está acontecendo na própria Argentina, Nicarágua, eu sou muito focado nas notícias, e quando eu começava a ver alguns tipos de decisões que estavam sendo tomadas pela liderança desses países, eu ficava olhando e falando, cara, será que o povo não está vendo isso? Será que o povo não está se ligando em ir lá nos seus representantes e falar assim, briga aí por nós, porque esse negócio vai dar errado. E aí, de fora, a gente via e ficava... Eu sempre vi e ficava pasmo. Como que o povo estava aceitando aquilo. E, mano, os caras estão falando coisas hoje em dia que vão fazer e coisas que já está sendo feito e que a gente está relativizando. A gente está tipo assim, não é bem assim, não. Não sei. Então, assim, parece que quando você está no meio, você tem uma grande dificuldade de enxergar. Quem está fora consegue ter uma visão mais ampla e falar, cara, como que... Eu vejo hoje outros países olhando para nós e falando assim, caramba, velho, o povo do Brasil está dormindo. O povo é doido. Nós estamos caminhando a passos largos para igualmente os outros países, e a gente está ainda relativizando, a gente ainda está meio que, né, não vai ser bem assim e tal. Cara, tem uma frase muito interessante, que tem gente que não gosta dele, mas do Olavo de Carvalho, que ele fala o seguinte, o massa, assim, o super interessante do que a esquerda faz é que ela sempre fala o que vai fazer. O bom é que eles sempre falam o que vão fazer. E o ruim é que ninguém nunca acredita. E eles falam e fazem. E hoje, cara, assim, tudo que está acontecendo de infração contra a Constituição, contra direitos e tudo mais, tudo que está rolando, a galera ainda está tipo assim, ninguém fala nada, não, vamos ver, deixa o negócio tocar. Muita gente. Para mim, isso é preocupante. Porque talvez não me afete. Porque talvez nós possamos ter a condição de, se a coisa ficar escura, a gente caça um outro rumo. Mas aí eu não estou vivendo evangelho. Porque pensar em mim, eu não estou vivendo evangelho. Porque a minha responsabilidade é pensar nos meus irmãos, nos que têm menos condição do que eu, nos que são mais fracos, os que são vulneráveis. O evangelho me condiciona a cuidar dos marginais. Quem são os marginais? Os que vivem à margem, né? No sentido real da palavra, os que vivem às margens da sociedade. Então, assim, eu me preocupo no sentido de qual é a minha responsabilidade nesse ano vigente de 2023. Porque da soberania de Deus, meu irmão, não duvido nada. Mas eu não quero olhar para Deus e falar assim, toca o pau, Deus. Senta o porrete aí e faz o que tem que fazer. Mas peraí. Existe o milagre, existe o processo. A gente já falou sobre isso aqui. Como ouvirão se não há quem pregue, né, mano? A gente ouve muito sobre isso. Então, peraí. Se eu tenho um copo com água e preciso de óleo, eu vou orar por um milagre. Mas se eu tenho uva e eu preciso de vinho, aí é um processo, mano. Saca? Muito bom. Aí é um processo. Então, assim, beleza, a gente entrou num ano novo e que até onde a gente vai simplesmente descansar deitado eternamente em berço esplêndido, né?
e vamos deixar... Não, Deus está no controle, deixa ele fazer tudo que tem que ser feito. Querido, existe a responsabilidade humana. Se a gente não se levantar e tomar posse daquilo que é nosso, no sentido de responsabilidade, de fazer o que tem que ser feito, de falar o que tem que ser dito, o que nós, réis, simples mortais, podemos fazer a não ser falar, Então, aí... denunciar, eu acho que tanto aí pecado, a gente pecado volta... eclesiástico, pecado social, pecado político, tudo que infringe as leis de Deus, principalmente, e também as leis dos homens, a qual nós estamos debaixo dela, o que nós podemos e devemos fazer, e o que nós devemos parar e falar, agora é com Deus. Senhor, arrocha, Pai. Então, Pesa. aí eu acho que a gente volta para aquilo que eu falei no início. A gente precisa, antes de mais nada, gostei muito disso. Quando é que a gente vai falar, quando é que a gente vai agir e tal. Só que tão importante quanto a gente falar e agir Refletir. é a gente saber o que falar. Sim, refletir para saber o que falar. Sabe? Não é simplesmente descarregar como é feito nos dias de hoje, não. Porque senão eu tô dando a minha opinião, mano. Eu não tô falando o que Cristo tem a dizer. E eu, desculpa te interromper, mas eu achei massa igual a resposta que você deu pra uma pessoa que mandou um texto dizendo que tu tava só criticando, né? Que você não tava... atacando, a palavra foi atacando, né? E aí tu pegou e respondeu a pessoa com uma explicação do fato, realmente, o que aconteceu e o que quer dizer tudo aquilo que o cidadão narrou. Então, assim, eu achei plausível e admirável o que tu fez, porque, na verdade, a minha vontade de responder era, queridão, sorry, ó. Sorry, em inglês. Não é novo na internet agora. Olha. Mas assim, a vontade é só de ignorar. Ignorar ou dar as costas ou não responder. Mas não, educadamente tu respondeu como, não vou dizer como a pessoa merecia, mas tu respondeu como deveria ser, né, dar uma resposta, mas com certeza essa resposta sua foi pensada. Sim. Não foi algo que na hora... Não, na hora eu pai pum, não, de jeito nenhum, mano. Até porque eu preciso me posicionar da forma certa, cara. Após esse mesmo vídeo, eu fiquei meio que agoniado, porque foram centenas de comentários e perguntas. Centenas, velho. E era muita gente me perguntando, questionando e tal. E quando eu peguei, eu até mandei mensagem, falei, cara, tô assustado, olha isso aqui. Mas depois daquela hora que eu te mandei, triplicou a quantidade de visualizações. Eu falei, caramba... E o povo mandando pergunta e falando e xingando o varão lá, o cidadão e tal. Mas eu peguei, parei, uma hora eu falei assim, deixa eu ler tudo que esse povo tá falando. Até o final, ruminei sobre o assunto. E no outro dia, foi 3 dias depois, eu fui começar a responder um por um. Aí alguns falando, mas você não sei o que e tal. Eu falei, quero saber a tua opinião, fala você, o que você pensa disso, isso aí não é uma afronta e tal. Aí eu, querido, você já sabe a resposta. Eu não vou te responder aquilo que você já tem um pré-conceito formado. O teu pré-conceito, na verdade, é um conceito, né, prontinho, eu não vou mudar. Tu tá me perguntando só pra gente ficar batendo boca. Então a gente não vai bater boca, segue tua vida, que eu sigo a minha. Mas é aquilo que tu falou, cara, parar, pensar, respirar e ver como que eu posso agir dentro... Porque assim, irmão, a grosseria do outro diz respeito ao que o outro é. Não quem eu sou. Agora, quando eu desço pro nível dele para tratar o outro com grosseria, significa que eu sou tanto quanto ele. Agora, se eu me mantenho no meu lugar, e aí eu demonstro para ele o que é, qual é a resposta, e que, como eu disse, eu não ataco ninguém, primeiro não porque eu não faço, mas primeiro porque eu não sou isso, porque o que eu faço nada mais é do que reflexo de quem eu sou, aí eu coloco a coisa onde ela tem que estar. O grande problema é que a gente está muito apressado em responder as coisas. E aí, mano, se eu respondo as coisas na velocidade, mano, sede longânimos no ouvir e tardios no falar. Tá escrito, macho, no livro preto, mano. Sabe? E como eu tenho tentado aprender isso. Não falo que eu aprendi, não, mano. Mas como eu tenho tentado aprender isso, sabe? Eu ouvir mais. Eu calar. Ouvir as coisas, pensar.
Caramba. Porque às vezes, cara, é difícil pra gente, Marcão. Às vezes vão ter coisas que a princípio podem parecer loucura, mano, mas são verdade. Você quer ver uma história disso? Vamos voltar a Davi? Davi tá lá com o Jonathan. Aí Jonathan fala assim, deixa eu te contar uma história, macho. Situação assim, 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 assim aconteceu. O que você faria? Manda trazer esse cara aqui agora, nós vamos matar ele. Pois é, macho, o cara é você. O cara é você, mano. Foi você que comeu a mulher do cara, mandou o cara pra guerra pra poder matar o cara. Aí Davi se entristece. E escreve um salmo. Senhor, não afasta de mim o seu espírito, Senhor. Restaure em mim a alegria da salvação. Então, por vezes, mano, a gente vai precisar ouvir coisas e não responder com velocidade, porque muitas dessas coisas podem dizer verdades a respeito de nós. Só que aí, outra mensagem que eu mandei nesse grupo, eu falei assim, eu tenho duas coisas para poder fazer com qualquer crítica que eu recebo. A primeira, deixar aquilo que me impedir de evoluir, de crescer. Deixar a crítica me afundar. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa é pegar a crítica, olhar a crítica e falar o que eu posso fazer com isso daqui para poder construir um Gabriel melhor. Então, ouvir as coisas que eu recebi, entender o que eu fiz de errado e gerar um salmo de louvor ao Senhor. E falar assim, Senhor, não afasta de mim o seu espírito, Senhor. Tu sabe por que Não sei. as pessoas não estão se tornando, não sabem, né? Não sei. As pessoas parecem que não estão se tornando pessoas melhores cada dia que passa. Exatamente por isso, porque quando você recebe uma crítica ou alguém tenta desconstruir você em relação àquilo que ela pensa de ti, normalmente você pega aquilo e tenta dar uma resposta na hora, se defendendo. Mas tu acabou de falar bem o que Davi fazia. Ele absorvia para ele, absorvia, né, para si o entendimento daquilo que estava acontecendo, olhava para dentro de si, via o seu pecado e reconhecia o seu pecado, se entristecia pelo que ele fez, mas tudo isso gerava o quê? Glória para Deus. Tudo isso gerava glória para Deus. Só que hoje as pessoas parecem que não querem gerar uma glória para Deus. Eles querem gerar uma glória para si. E para eu gerar glória para mim, eu preciso de me defender rapidamente daquilo que eu estou sendo atacado. Eu preciso de dizer logo, não, é por isso, eu faço isso por causa disso, por causa daquilo. Então eu logo aponto, não, eu ataco porque eu ataquei, porque na verdade eu não ataquei, isso é um contra-ataque. Me atacaram primeiro, por isso que eu fui lá em cima. E aí, assim, cara, aí vai vivendo. Eu não quero mais viver mais humano desse jeito. Nem na banguela, nem contra-atacando. Isso. Entendeu? Contra-atacando é me defendendo do que pensam, do que falam, das críticas. Não. Desde que faz. Que pense. Eu quero viver um ano para a glória de Deus, cara. Eu quero viver mais humano, eu quero viver anos daqui para frente para a glória de Deus. Eu não pretendo construir uma vida baseada em patrimônio. Eu quero construir um legado. Um legado. Se bem que tem a piada, né? Eles falam que a mulher um dia pergunta pro filósofo assim, quando tu estiver no caixão, qual que é a palavra, qual que é a frase que você quer ouvir? Né? Aí o cara faz uma narrativa linda, maravilhosa, narra um belo texto, né? Aí esse homem foi isso, aquilo outro e tal, e tal, e tal. Aí ele olhou para ela e falou assim, e você, o que você quer ouvir? Aí ela falou assim, olha, ela tá mexendo. Entendeu? Tá viva. Oh, se mexeu. Então, assim, cara, eu sei que o Olha tá viva. Provavelmente não vai acontecer o dia que eu estiver morto. Não. Mas eu quero que pessoas olhem e falem, cara, esse cara viveu bem. Esse cara viveu para a glória de Deus. Esse cara ajudou pessoas, nunca puxou para si a glória de nada do que ele fez, sempre tentou se esconder, né, por trás ali das cortinas para que não tivesse holofote sobre ele, mas tudo que ele fez e que ele viveu foi para a glória de Deus. Eu acho legal que eu até conversando algo com a minha
com a minha pequena herdeira desse legado. Essa semana a gente trabalhando junto, né? Tu botou a Sarinha pra fazer a obra, mano? Cara, na obra junto comigo, na nossa nova casinha lá, a gente lá no chão e limpando o chão junto lá. E ela olhou assim, papai, eu tenho uma preocupação, cara. Eu falei, com o que, filha? É porque assim, trabalhar e tal, e se a coisa ficar grande demais e ganhar muito dinheiro e tal, a Bíblia fala que o rico não vai entrar nos céus. Eu não quero isso. Aí tu explicou pra ela, né? Aí tu fez uma exegese. Uma exegese foi bruta ali. Falei, filhona, calma. Cara, o teu coração não tá nisso. E louva a Deus por você estar pensando nisso, porque essa é a prova que o teu coração não tá na riqueza. O teu coração tá na eternidade, entendeu? Então, assim, meu irmão, é disso que eu tô falando. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar um coração cristão, um coração que vai brigar, vai lutar pela causa do necessitado, pela causa do excluído. Você é um esquerdista cristão. Mentira. É um teólogo. Deixa eu proteger você de mim mesmo se eu for isso, né? Tá amarrado. É isso, mano. Cristo, é cara. Isso. Eu acho que parte disso a gente tá começando a construir no final desse mês, né? Sim. A gente queria dizer pra você, você ainda não vai ficar sabendo. Mas nutra hoje. Nutra uma expectativa boa. Mas não é a expectativa ruim boa que a gente falou lá no começo. Sim, não, agora tá? É uma expectativa boa. Nutra aí no seu coração. A gente tá agora na primeira semana de janeiro. Na última semana de janeiro, nós estamos iniciando um projeto. É um braço do DRP. Esse braço nasceu no meio de tudo que a gente viveu aqui. E a gente tá muito... sei lá, da forma boa, ansioso para compartilhar com vocês isso. Então fica ligado, tem muita coisa para acontecer nesse ano. Muito provavelmente em 2 semanas a gente vai poder anunciar, porque na outra semana já vai ser o negócio. Ou então a gente só vai anunciar depois, a gente ainda vai decidir isso daí. Então é isso. Será, velho? Pode falar antes, não? Não, para gerar expectativa. É isso. Que 2023 seja um ano de mudança de perspectiva pra você. Pra nós, né, Marcão? Pra nós, cara. Que 2023 seja esse ano de acalmar as coisas e entender os problemas antes de tentar resolvê-los. Gastar mais energia em entender as coisas do que em tentativas que muito provavelmente vão ser frustradas de tentar resolver problemas que a gente nem mesmo entende. Então que esse 2023 seja esse ano para você, um início de ano abençoado, e fica conosco. 2023 tem muito, muito, muito para acontecer. Marcão, manda um beijo do gordo. Cara, do gordo não, o gordinho ficou em 2022. 2023 ele já... Morreu em 2022? O Jô? Foi 2022, né? Morreu. Tá vendo? Aí, cara... Passou. Copa, Pelé, o Jô, o vô da Mariane, meu Deus do céu. Eu tô triste, porque eu acho que eu nem sabia que ele tinha morrido. Mas é o seguinte... Eu não sabia que o Jô tinha morrido. Pô, mas é sério, gente, eu tô muito feliz. A minha oração, a minha reza, a minha prece por você é que nesse ano você entenda aquilo que Deus realmente preparou para você desde a eternidade. Desde a eternidade já está preparado, cara. Coisas assim extraordinárias para você viver coisas boas. E eu acredito que parte dessas coisas você pode estar identificando ela na sua vida, nos assistindo, porque nós queremos ser canal de bênção na sua vida, trazendo pessoas maravilhosas como nós já trouxemos. Se você ainda não assistiu, vai lá, assista os outros episódios para trás. Cara, são 11 bênçãos que passou nessa mesa, né? Foram 11 bênçãos que vieram aqui. Esse é o nosso 10º. Não, foram 12. Uma cortaram. Isso. Uma foi cortada. João, foi uma bênção aquele episódio. Sim. Mas nós vamos conseguir trazer ele de novo. Vamos, e conversar sem as palavras-chave. Sem usar as palavras-chave mágicas que fazem os EPs desaparecerem do nada. Mas, cara, um beijo no teu coração, um abraço gigante. Nos acompanhe, inscreva aí no nosso canal, dê aquela força para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém. Vambora. É nóis.
Beijigão, New Talks.